vou dar o maior sinal da volta de Jesus de toda a Escritura. Não existe sinal maior que esse. Esse é o sinal que mostra que, quando acontecer, o fim então chegou. É o maior de todos os sinais, é o maior dos maiores. Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui Jesus está dizendo, ó, depois que o evangelho for pregado a todo mundo, em todas as nações, então após isso, é que de fato o fim virá. O que Jesus quer dizer aqui? Esse é o maior sinal. O que quer dizer? Quando este evangelho for pregado por todo mundo, significa o quê? Deus, ele tem um número específico que ele vai salvar. Ele tem um povo. São chamados eleitos de Deus, que estão por todas as partes do mundo, durante todos os anos, todos os períodos da raça humana. O evangelho é a forma de alcançar esses eleitos, os escolhidos, o povo dele. E quando o evangelho for pregado por todo mundo, até que o último eleito seja salvo, seja alcançado, acabou-se o propósito do Senhor na terra. Ele volta. Essa é a ideia. Tem gente que ele ainda quer salvar no Oriente Médio, na Ásia, na África. Enquanto estes que são dele não forem alcançados pela pregação do evangelho, ele não voltará. Mas ora que o último daqueles que é dele ouviu o evangelho, crê e for salvo, então o fim se dará. Não se ocupem de saberem datas, traços, essas coisas todas. Ocupem-se em pregar o evangelho. É isso. Ocupem-se em pregar o evangelho. Se o evangelho é a forma de alcançar os salvos, e ao alcançar todos eles, Jesus volta, você pode até acelerar o processo, levantando-se da cadeira e pregando o evangelho. É isso. Jesus quer isso, é essa ideia. Ocupem-se de pregar o evangelho. O que é isso? O mundo está padecendo. Então aqui compreende duas coisas. A primeira delas, o mundo está padecendo de tristeza, de desespero, de depressão. O suicídio aumentou, o desemprego aumentou, a depressão aumentou, o divórcio aumentou, crises, pânico, medo, terror, fraqueza, fome, pestes. As pessoas estão numa servidão, mas não sabem a quem recorrer, não sabem aonde se ancorar nessa tempestade, não sabem as respostas para os dilemas da alma. O Senhor está dizendo, vá a elas, nesse tempo de crise, dê a elas esperança, dê a elas um porto em quem se ancorar, dê a elas sentido para a vida delas, mostre a solução correta, o remédio correto. Diga que não adianta procurar nos psicólogos, nos antidepressivos, no sexo, na droga, no divórcio, nas religiões, mas há um porto seguro, há uma resposta, e ela se encontra onde? Na pessoa bendita de Jesus, no evangelho da graça e da glória, nas sagradas escrituras, na igreja do Deus vivo. É isso, ocupem-se disso, de levar as boas novas, de levar-as abrigo, conforto, consolo, amparo, socorro, de aliviar os seus fardos, suas dores, de dividir com elas. É isso o papel da igreja. Tem igrejas enviando donativos para a Ucrânia. Tem igrejas enviando água para a Ucrânia, comida para a Ucrânia. Tem igrejas enviando dinheiro em espécie para a Ucrânia. Tem igrejas enviando missionários, enfermeiros, médicos,
Ocupem-se disso. Não está vendo o tanto que o mundo está sofrendo? Talvez esse está sentado do teu lado aí, ó. Esse homem que sentou e está arrebentado, você não sabe como é que está a vida dele. Essa mulher que está atrás de você está arrebentada. Ampare ele. Dê uma palavra, marque uma visita. Somos como uma colmeia, as abelhas operárias trabalhando umas para outras. Como é que você vai depender de 2, 3 pastores? Mova-se, mexa-se. Ocupe-se disso. E segundo, o que Jesus tem em mente aqui? Salvação. Salvação. Eu tenho que me preocupar com as datas, os preparativos para o terceiro plano, é tudo material pré-fabricado. Vai montar o templo. Eu acho que o anticristo é russo, eu acho que é o Emmanuel Macron. Eu não estou preocupado de saber quem é o anticristo, não. Eu mal sei direito quem é Cristo. Quando eu conhecer Cristo mesmo, talvez eu tenha tempo para saber quem é o anticristo. O que o Senhor está dizendo? Essas coisas todas sucederão, elas são inevitáveis, não sabemos com precisão a data delas. Mas qual é a forma de evitá-las? E esse evangelho do reino será pregado por todo mundo. Salvação. Só há uma esperança para essas pessoas que estão debaixo do juízo divino. Salvação. Elas precisam se converter. Eu tenho que levar elas ao antídoto, eu tenho que levar elas à vida eterna, eu tenho que levar o perdão dos pecados. É só sendo salvas. O próprio termo em si, ele envolve isso, ser salvo do quê? Da ira, do juízo, dos castigos, da morte. Leve a salvação. É da salvação que eles precisam. Se você está aqui hoje, você será marcado por todos esses acontecimentos, você não vai se livrar deles. Só tem uma maneira de você escapar, se você for salvo, perdoado dos pecados. Se você receber a Cristo. Qual que é o contrário de rejeitar? O juízo veio sobre Jerusalém porque rejeitou Cristo. Como que o juízo é tirado de mim? Se eu, ao contrário de Israel, aceitar a Cristo, receber a Cristo, crer em Cristo, é a única forma de eu me livrar disso. Você está aqui, tem a Cristo? Você que está aqui, nasceu de novo? Você se converteu? Você é uma nova criatura? Você já recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor, suficiente Salvador? Você foi perdoado dos seus pecados? Você tem uma nova vida? Eu não estou perguntando que igreja você frequenta, se você é batizado. Não estou perguntando que credos você professa. Você foi salvo? É isso que você deve se ocupar. Jesus diz, não temais quem mata o corpo, bomba nuclear, peste, coronavírus, fome, desemprego. Temei antes quem leva o corpo e a alma para o inferno. É isso que Jesus está dizendo, não importa como você morre, importa para onde você vai depois da morte. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Jesus quer que nós nos preocupemos com isso, a salvação da nossa alma. Como está a sua vida, meu irmão? Tanto para recebê-la, como para doá-la para quem não tem. Como está a sua vida hoje? Você está preparado para passar por tudo isso? Está preparado para enfrentar a grande tribulação, a fúria do anticristo, as pestes e pragas desse mundo, e permanecer fiel de pé? Só um salvo vai conseguir. E eu quero encerrar respondendo a sua pergunta: como eu faço para ser salvo? Como eu faço?
para não rejeitar Jesus. Veja só, Jesus está aqui entre nós hoje. Talvez você está perguntando, cadê Ele para eu rejeitá-lo ou para eu recebê-lo? Ele morreu. Ele não está entre nós de forma física, mas Ele se faz presente aqui através dessas palavras que foram proferidas. E à medida que você rejeita essas palavras, fecha o coração para elas, você rejeita Jesus. E à medida que você abre o coração para essas palavras, que você crê nessas palavras e crê naquele que as proferiu, Jesus, você aceita, você recebe Jesus. Quando você decide abandonar os seus pecados, aquela vida de mentira, falcatrua, hipocrisia, e andar na vida que Ele escreveu, quando você confia nele e não em si próprio, você é salvo. Quando você pede para Ele fazer para você aquilo que você não pode fazer, obedecer à lei de Deus. Quando você descansa no que Ele fez na cruz, morreu no seu lugar para os seus pecados, você o recebe. Você encontra um porto seguro, uma montanha inexpugnável, uma rocha inabalável, e dali ninguém te tira. Se é o seu caso, feche os olhos, curva a cabeça. Vamos orar.